Acordei na manhã de Natal e li a mensagem 3 vezes antes de acreditar. Mãe, mudança de planos. Vamos passar o dia na casa da família da Laura. Você entende, né? Entender? Entendi que passei um mês preparando tudo, gastei metade da minha aposentadoria em presentes e ceia, e fui descartada como se não fosse nada. Mas o que eles não sabiam é que aquela seria a última vez que me tratariam assim. Porque às vezes, para se salvar, você precisa fazer o impensável. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena. Tenho 64 anos e acabei de fazer a coisa mais louca da minha vida. Mas para entender por que fiz o que fiz, preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou há 4 anos, quando meu marido André faleceu. Câncer de pâncreas, rápido e cruel. Em 6 meses, fui de esposa para viúva. A casa que dividíamos por 38 anos de repente ficou grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Meu filho Daniel, meu único filho, apareceu no funeral com a esposa Laura e me abraçou forte. Mãe, você não vai ficar sozinha. A gente cuida de você. Aquelas palavras me aqueceram o coração naquele momento difícil. Eu realmente acreditei que teria o apoio deles. Nos primeiros meses após a morte do André, Daniel me ligava toda semana. Laura mandava mensagens perguntando se eu precisava de alguma coisa. Eu me sentia amparada, vista, lembrada. Mas então as ligações começaram a espaçar. Uma vez por semana virou uma vez a cada 15 dias. As mensagens da Laura se tornaram mais práticas, menos afetuosas. Tudo bem aí? Substituiu os "Como você está se sentindo hoje?". Eu notei a mudança, mas não quis admitir. Afinal, eles tinham suas vidas, suas carreiras, seus compromissos. Eu entendia, ou pelo menos fingia entender. A verdade é que comecei a me sentir cada vez mais sozinha. A casa que era meu refúgio virou uma prisão de lembranças. Cada cômodo tinha a presença do André. A poltrona onde ele lia jornal aos domingos, a bancada da cozinha onde preparávamos o café juntos todas as manhãs, o jardim que ele cuidava com tanto carinho. Eu vagava pelos cômodos como um fantasma, conversando com as paredes, chorando em silêncio para não incomodar os vizinhos. Minha rotina se resumia a acordar, tomar café sozinha, assistir televisão sem prestar atenção, preparar refeições que mal tocava e esperar. Esperar o quê? Nem eu sabia. Talvez esperasse que Daniel ligasse. Talvez esperasse que a dor passasse. Talvez esperasse que minha vida voltasse a fazer sentido. Foi nessa época que comecei a me agarrar às datas comemorativas, aniversários, Páscoa, Dia das Mães, Natal. Essas datas se tornaram meus pontos de ancoragem, os únicos momentos em que eu tinha certeza de que veria meu filho e minha nora. Eu planejava tudo com semanas de antecedência, preparava as comidas favoritas do Daniel desde criança, comprava presentes cuidadosamente escolhidos, decorava a casa como se estivesse recebendo realeza. E funcionava de certa forma. Eles vinham, comíamos juntos, conversávamos superficialmente sobre trabalho e tempo, e por algumas horas eu me sentia parte de uma família novamente. Mas assim que iam embora, o silêncio voltava ainda mais pesado, e eu me pegava contando os dias até a próxima data comemorativa. O Natal sempre foi especial para mim. Desde que Daniel era pequeno, eu transformava nossa casa em um verdadeiro espetáculo natalino. Árvore enorme na sala, pisca-piscas por toda parte, guirlandas nas portas, presépio artesanal que minha mãe me deixou de herança. E a ceia. Ah, a ceia era minha obra-prima. Peru recheado, farofa especial, arroz à grega, salpicão, rabanada, sonho, panetone caseiro. Eu passava dias na cozinha, mas não me importava. Cada prato era feito com amor. Cada receita carregava memórias de natais passados, de quando éramos uma família completa e feliz. Este ano, comecei os preparativos no início de dezembro.
Daniel havia confirmado que viriam passar o Natal comigo. Claro, mãe, como sempre. Essas 3 palavras me deram energia para enfrentar mais um ano difícil. Fiz uma lista detalhada de tudo o que precisaria comprar, das receitas que prepararia, dos presentes que daria. Gastei quase R$ 3.000 nos presentes. Para Daniel, um relógio que ele havia comentado meses atrás que gostaria de ter. Para Laura, um conjunto de joias que vi numa vitrine e que combinaria perfeitamente com o estilo dela. E para os dois, uma cesta enorme de vinhos importados e queijos especiais que Daniel adorava. Decorei a casa com um cuidado quase obsessivo. Cada enfeite tinha que estar no lugar perfeito. A árvore levou um dia inteiro para ser montada e decorada. Comprei uma toalha nova para a mesa, louças novas, taças de cristal. Queria que tudo fosse perfeito, que eles vissem o quanto eu me importava, o quanto aquele momento era importante para mim. Nos dias que antecederam o Natal, praticamente vivi na cozinha. Preparei a farofa com 2 dias de antecedência para os sabores se incorporarem melhor. Fiz o salpicão na véspera. No dia 24 pela manhã, acordei às 5 da manhã para começar a preparar o peru. Temperei com aquela mistura secreta que minha mãe me ensinou. Deixei marinar e coloquei no forno calculando exatamente o tempo para ficar pronto às 7 da noite, quando Daniel e Laura chegariam. A casa estava impecável, cheirando a canela e cravo. A mesa estava posta como se fôssemos receber dignatários. Os presentes estavam lindamente embrulhados debaixo da árvore. Eu havia tomado banho, penteado meu cabelo, que agora era completamente branco, vestido meu melhor conjunto. Estava pronta. Às 6:30 da tarde, meu celular tocou. Era uma mensagem de Daniel. Meu coração acelerou de alegria, imaginando que ele estava me avisando que estavam chegando. Abri a mensagem sorrindo. Mãe, mudança de planos. Vamos passar o dia na casa da família da Laura. Você entende, né? A gente se vê depois. Feliz Natal. Li a mensagem uma vez, depois outra, e mais uma. As palavras não mudavam. Elas estavam ali, frias e definitivas, destruindo em segundos aquilo que levei um mês inteiro para construir. Você entende, né? Não, eu não entendia. Olhei ao redor da sala. A árvore brilhando com suas luzes coloridas. A mesa preparada para 3 pessoas. O peru no forno, quase pronto. Os presentes embrulhados. Tudo gritando a palavra que eu mais temia. Sozinha. Minha primeira reação foi ligar para ele. Talvez houvesse algum engano, alguma emergência. O telefone chamou 5 vezes antes de ir para a caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Enviei uma mensagem. Daniel, o que aconteceu? Está tudo pronto aqui. Ele demorou 20 minutos para responder. Desculpa, mãe. A família da Laura insistiu muito. Foi em cima da hora. A gente compensa outro dia. A família da Laura insistiu muito. Como se eu não fosse família. Como se um mês de preparação pudesse ser compensado com um outro dia vago e sem compromisso. Sentei-me no sofá, ainda segurando o celular. Não chorei imediatamente. Fiquei apenas olhando para o vazio, processando o que estava acontecendo. Era Natal. Eu estava sozinha. Meu filho me cancelou por mensagem, como se eu fosse um compromisso qualquer, uma reunião que pode ser desmarcada sem consequências. O timer do forno apitou. O peru estava pronto. Levantei-me mecanicamente e fui até a cozinha. Abri o forno e o cheiro delicioso invadiu a cozinha. Um peru perfeito, dourado, suculento. Para ninguém. Foi naquele momento, olhando para aquele peru que ninguém comeria, para aquela mesa que ninguém se sentaria, para aqueles presentes que ninguém abriria, que algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, finalmente, algo se consertou. Fechei o forno, tirei meu avental e fui até o meu quarto. Abri o armário e peguei minha mala de viagem, aquela mesma que usei na minha última viagem com André, 3 anos antes de ele ficar doente. Cheirava aguardado, mas estava em bom estado. Comecei a arrumar minhas roupas com movimentos calmos e decididos. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia que não podia ficar naquela casa,
naquela noite, rodeada por símbolos de uma família que não existia mais. Enquanto arrumava a mala, minha mente funcionava em 2 velocidades. Por fora, eu dobrava roupas com precisão, escolhia calçados práticos, separava documentos. Por dentro, uma tempestade de pensamentos e sentimentos brigava pela minha atenção. Quando foi que me tornei tão descartável? Em que momento minha presença deixou de importar? Eu sempre fui a mãe presente, aquela que deixava tudo para estar com o filho. Quando Daniel tinha jogos de futebol na escola, eu estava na arquibancada, não importava o tempo. Quando ele tinha apresentações, eu estava na primeira fila. Quando precisava de ajuda com trabalhos escolares, eu passava noites acordada ao lado dele. Sustentei minha família quando André perdeu o emprego e ficamos 6 meses apertados. Trabalhei em 2 turnos como secretária, chegava em casa exausta, mas ainda preparava o jantar, ajudava Daniel com a lição de casa, cuidava da casa. Nunca reclamei, nunca pedi reconhecimento. Apenas fiz o que achava que tinha que fazer. Estar presente. E agora, depois de uma vida inteira me doando, eu era cancelada por mensagem de texto na noite de Natal. Terminei de arrumar a mala e olhei ao redor do meu quarto. As fotos na parede mostravam momentos felizes. Daniel bebê no meu colo, Daniel e André jogando bola no jardim, nosso último Natal todos juntos antes de André adoecer. Aquelas imagens pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Peguei uma foto específica da cômoda. Era do Natal de 3 anos atrás, o último com André. Estávamos os 3 abraçados em frente à árvore, sorrindo. André já estava magro, mas ainda tentava manter o ânimo. Daniel estava ao nosso lado, com o braço sobre meu ombro. Olhei para aquele Daniel da foto e não reconheci o homem que acabara de me cancelar por mensagem. Guardei a foto na mala junto com outras lembranças que não queria deixar para trás. O álbum de casamento, o livro de receitas da minha mãe, a última carta que André me escreveu antes de morrer. Eram 8 horas da noite quando fechei a mala. Ouvi fogos explodindo lá fora. Família celebrando, abraçando, estando juntas. E eu ali, sozinha, com uma mala aos meus pés e uma decisão tomada. Liguei para minha irmã Beatriz. Ela morava em Florianópolis, a 800 quilômetros de distância. Havíamos nos afastado nos últimos anos, não por brigas, mas por aquele distanciamento natural que acontece quando a vida puxa cada um para um lado diferente. Ela se casou de novo depois de ficar viúva, construiu uma vida nova na praia, e eu fiquei aqui, apegada às minhas rotinas e memórias. O telefone chamou 3 vezes antes dela atender. Helena, Feliz Natal, irmã! Bia, posso passar uns dias aí com você? Houve uma pausa. Agora? É Natal? Você não está com o Daniel? Ele cancelou. Não posso explicar agora, mas preciso sair daqui. Posso ir? A voz de Beatriz mudou completamente. Claro que pode, mas Helena, o que aconteceu? Depois eu conto. Qual é o endereço exato aí? Vou pegar um ônibus. Ônibus. Irmã, é noite de Natal. Não tem ônibus rodando agora. Espera até amanhã. Não posso ficar aqui nem mais 1 hora, Bia. Vou de Uber mesmo. Se for muito caro, eu pago. Só preciso do endereço. Beatriz entendeu que não adiantava argumentar. Ela me passou o endereço e fez eu prometer que dirigiria com cuidado se decidisse ir de carro. Mas eu não tinha coragem de dirigir 800 quilômetros sozinha à noite. Abri o aplicativo de Uber e quase desisti quando vi o valor da corrida. R$ 4.300. Era quase o valor da minha aposentadoria mensal inteira. Mas então olhei ao redor, para a casa vazia, para os presentes que ninguém ia abrir, para a mesa posta que ninguém ia usar. E pensei, de que adianta guardar dinheiro se não tenho uma vida para viver? Solicitei a corrida. Um motorista aceitou. Tempo estimado de chegada, 15 minutos. Fui até a cozinha e desliguei o forno. O peru estava ali, perfeito e abandonado. Peguei papel alumínio e embrulhei tudo. O peru, a farofa, o salpicão, as rabanadas. Coloquei tudo em sacolas térmicas.
Se eu ia partir, pelo menos a comida não ficaria aqui apodrecendo, lembrando-me do meu fracasso. Voltei para a sala e olhei para os presentes debaixo da árvore. Peguei os 3 embrulhos destinados a Daniel e Laura. Abri minha bolsa e procurei uma caneta e papel. Escrevi rapidamente. Daniel, passei 1 mês me preparando para este Natal. Gastei R$ 3.000 em presentes escolhidos com carinho. Preparei uma ceia para 3 pessoas que será jogada fora. Decorei a casa inteira pensando em você. E você me cancelou por mensagem. Você entende, né? Não, filho, eu não entendo. Não entendo como me tornei tão insignificante na sua vida. Não entendo como 1 mês de preparação pode ser descartado por uma mensagem de 3 linhas. Estou indo embora. Não sei quando volto. Talvez nunca. Os presentes estão aí. Você pode pegá-los quando vier. Se vier. Mãe. Coloquei o bilhete em cima da mesa da sala, apoiado no castiçal de prata que foi presente de casamento dos meus pais. Peguei minha bolsa, minha mala, as sacolas com a comida e fui até a porta. Antes de sair, dei uma última olhada na casa. Aquela casa onde criei meu filho. Onde fui feliz com meu marido. Onde me tornei viúva. Onde passei 4 anos definhando em solidão. A campainha do Uber tocou. Era um homem por volta dos 50 anos, de expressão gentil. Ele arregalou os olhos quando viu a quantidade de bagagem. Florianópolis? Perguntou, conferindo o aplicativo. Isso mesmo. A senhora tem certeza? É uma viagem longa, vai dar umas 10 horas. Tenho certeza. Ele me ajudou a colocar tudo no carro. Quando entramos e ele ligou o motor, percebi que estava tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de raiva, tristeza e algo que levei um tempo para identificar. Libertação. Fugindo do Natal? Ele perguntou gentilmente enquanto saíamos do bairro. Fugindo da ilusão de que ainda tenho uma família, respondi. E pela primeira vez naquela noite, as lágrimas vieram. Chorei silenciosamente, enquanto atravessávamos a cidade iluminada com decorações natalinas. Famílias nas calçadas, crianças brincando com fogos de artifício, casas acesas repletas de gente. E eu ali, no banco de trás de um Uber, fugindo da minha própria vida. O motorista, que depois me disse que se chamava Roberto, foi delicado o suficiente para não fazer perguntas. Apenas dirigia em silêncio, ocasionalmente me oferecendo um lenço de papel da caixa que mantinha no console central. Quando paramos no primeiro posto de gasolina, 1 hora depois, ele insistiu que eu comesse alguma coisa. Vai ser uma viagem longa, dona Helena. A senhora precisa se alimentar. Comprei um sanduíche que mal conseguia engolir. Meu celular não parava de vibrar. Daniel tinha descoberto minha partida. As mensagens começaram calmas. Mãe, onde você está? Depois ficaram urgentes. Mãe, responde. Estou preocupado. E finalmente irritadas. Isso é ridículo. Você está exagerando. Exagerando. Como se minha dor fosse uma reação desproporcional. Como se anos de solidão pudessem ser ignorados. Como se aquela noite fosse apenas mais um desencontro sem importância. Não respondi. Coloquei o celular no modo silencioso e voltei para o carro. A viagem se estendeu pela noite. Roberto ligou o rádio baixinho, tocando músicas natalinas que agora me soavam irônicas. Noite feliz para quem estava fugindo de casa. Bate o sino para quem tinha o coração partido. Por volta da meia-noite, Roberto parou em outro posto. Preciso de um café, dona Helena. A senhora quer alguma coisa? Um café também, por favor. Sentamos nas mesas do posto e pela primeira vez ele perguntou diretamente. O que aconteceu? E eu contei. Contei tudo. Sobre André, sobre a solidão dos últimos anos, sobre como me agarrava às datas comemorativas como se fossem botes salva-vidas. Sobre o mês de preparação para aquele Natal, sobre a mensagem devastadora, sobre a decisão de partir. Roberto me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele suspirou fundo. Sabe, dona Helena, eu tenho uma mãe. Ela tem 82 anos e mora sozinha desde que meu pai morreu. E sabe o que eu fiz no Natal passado?
Deixei ela sozinha, porque minha esposa queria passar com a família dela. Minha mãe disse que entendia, que não tinha problema, mas eu vi nos olhos dela. Vi a decepção, a dor. Ele mexeu o café, pensativo. Este ano, eu insisti. Disse para minha esposa que íamos passar o Natal com minha mãe, não era negociável. E sabe o que aconteceu? Foi o melhor Natal em anos. Minha mãe preparou uma ceia simples, nada elaborado, mas ela estava radiante, sorrindo, feliz. E eu percebi quanto tempo eu tinha desperdiçado, quantos natais eu tinha roubado dela por priorizar outras coisas. Ele olhou para mim. Seu filho vai perceber isso também, Dona Helena. Talvez não agora, mas um dia vai. E quando perceber, vai ser tarde demais. Já é tarde demais, murmurei. Nunca é tarde demais para pedir perdão, mas também nunca é tarde demais para a senhora escolher a si mesma. Aquelas palavras ficaram comigo pelo resto da viagem. Escolher a si mesma. Quando foi a última vez que fiz isso? Quando foi a última vez que coloquei minhas necessidades em primeiro lugar? Voltamos para a estrada. As horas foram passando. Eu alternava entre cochilar e olhar pela janela as luzes que passavam. Meu celular continuava vibrando. Daniel. Laura. Até alguns números desconhecidos, provavelmente amigos deles que tinham sido acionados para me encontrar. Às 5 da manhã, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, Roberto anunciou: "Estamos chegando, Dona Helena." O mar apareceu primeiro. Aquele azul infinito que eu não via há tanto tempo. Beatriz morava num bairro tranquilo, longe do centro turístico, onde as casas ainda tinham quintais e os vizinhos se conheciam. Quando paramos em frente à casa dela, uma construção de 2 andares pintada de branco com janelas azuis, a porta se abriu imediatamente. Beatriz desceu correndo os degraus da varanda. Ela estava diferente dos meus registros mentais. O cabelo mais curto, algumas rugas a mais, mas o sorriso era o mesmo da minha irmã mais velha, que sempre me protegeu quando éramos crianças. Helena. Ela me abraçou antes mesmo de eu sair completamente do carro. Que susto você me deu! Roberto ajudou a descarregar minhas coisas. Beatriz insistiu em pagar metade da corrida, mas ele recusou. Já está pago. Cuide da sua irmã. Antes de ir embora, ele me entregou um cartão. Se precisar voltar, me chama. Dessa vez, não cobro nada. Quando o carro desapareceu na esquina, Beatriz me conduziu para dentro. A casa cheirava a café fresco e pão caseiro. Seu marido, Osvaldo, um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil, estava na cozinha preparando o café da manhã. Helena, seja bem-vinda. Desculpe pelo Natal de ontem. Se soubéssemos, teríamos ido te buscar. Não precisa se desculpar. Vocês nem sabiam. Beatriz me levou para um quarto no 2º andar. Tinha uma cama de casal com uma colcha de retalhos, uma cômoda antiga e uma janela grande com vista para o mar. Era o quarto da Marina quando ela morava aqui. Agora é de visitas. Ou melhor, agora é seu, pelo tempo que precisar. Marina era a filha de Beatriz de um relacionamento anterior. Ela tinha se mudado para o Canadá anos atrás e raramente voltava. Bia, eu não quero dar trabalho. Trabalho? Helena, você é minha irmã, a única família de sangue que me resta. Devíamos ter feito isso antes, ter ficado mais próximas depois que André morreu. A culpa é minha também. Ela me ajudou a desfazer a mala. Quando viu as sacolas térmicas com a comida, seus olhos se encheram de lágrimas. Você trouxe tudo isso? Não ia deixar estragar. É muita comida. Peru inteiro, farofa, salpicão, rabanadas. Acho que dá para vocês comerem o resto da semana. Naquela noite, ou melhor, naquela manhã do dia 25, depois de finalmente dormir algumas horas, acordei com o cheiro do peru sendo reaquecido. Desci e encontrei Beatriz e Osvaldo na cozinha, preparando uma mesa com toda a comida que eu tinha trazido. Vamos ter um Natal de verdade, anunciou Beatriz, mesmo que seja um dia atrasado. Comemos juntos os 3. Conversamos sobre memórias antigas, sobre nossos pais que já não estavam mais aqui, sobre a vida que cada um construiu.
Era simples, sem grandes decorações ou cerimônias. Mas era real. Era presença. Era amor. Durante o almoço, meu celular tocou pela 100ª vez. Era Daniel. Dessa vez, atendi. Mãe, graças a Deus, onde você está? Estamos desesperados aqui. Estou em Florianópolis, na casa da tia Beatriz. Florianópolis? Você dirigiu 800 quilômetros sozinha? Vim de Uber. Silêncio atônito do outro lado. De Uber? Mãe, você está louca? Quanto custou isso? R$ 4.300, metade do que gastei nos seus presentes de Natal que você não quis receber. Mãe, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Você precisa voltar. Não vou voltar, Daniel. Pelo menos não tão cedo. Como assim não vai voltar? E a casa? E suas coisas? A casa vai continuar lá. Minhas coisas essenciais estão comigo. O resto é só resto. Mãe, você está sendo dramática. Foi só um Natal. E ali estava, a frase que resumia tudo. Foi só um Natal. Como se fosse insignificante. Como se não fosse a gota d'água depois de anos de solidão e abandono. Daniel, foi só um Natal que eu passei um mês preparando. Foi só um Natal que você cancelou por mensagem, como se eu fosse um compromisso qualquer. Foi só um Natal que me fez perceber que me tornei invisível na sua vida. Você está exagerando. A gente ia compensar depois. Quando? No próximo feriado que você se lembrar de mim? No próximo momento em que for conveniente? Não é assim. É exatamente assim, Daniel. E sabe o que mais? Eu cansei. Cansei de ser a mãe que está sempre disponível, sempre compreensiva, sempre esperando as migalhas de atenção que você resolve me dar. Então o quê? Você vai me punir ficando aí? Não estou te punindo, estou me salvando. Há uma diferença. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Beatriz colocou a mão sobre a minha. Foi corajoso o que você fez. Não me sinto corajosa. Me sinto exausta. Coragem não é a ausência de medo ou cansaço. É agir apesar deles. Os primeiros dias em Florianópolis foram estranhos. Eu acordava e por alguns segundos esquecia onde estava. Então, a realidade voltava. Eu tinha fugido da minha vida. Literalmente pegado uma mala e partido sem olhar para trás. Beatriz foi extraordinária. Ela não me pressionava para falar, não fazia perguntas invasivas, não tentava me convencer a voltar. Apenas estava presente. Fazíamos caminhadas na praia pela manhã. Ela me levou ao mercado municipal, me mostrou os melhores lugares para comprar peixe fresco, me apresentou aos seus amigos do grupo de artesanato que se reunia todas as terças-feiras. Você devia vir com a gente, ela sugeriu. Fazemos colares, pulseiras, quadros, é terapêutico. Eu não sei fazer nada disso. E daí? Ninguém nasceu sabendo. E sabe qual é o melhor? Não precisa ficar bom. O processo é o que importa. Concordei em experimentar. Na primeira terça-feira, me vi sentada numa mesa com 5 mulheres que eu não conhecia, todas trabalhando em seus projetos. Havia Carmen, uma senhora de 70 anos, que fazia quadros com conchas. Dolores, 55, que pintava mandalas em pedras. Sandra e Márcia, irmãs gêmeas de 62, que faziam macramê. E Rita, 68, que bordava almofadas com frases inspiradoras. Uma novata. Carmen me recebeu com entusiasmo. O que você gosta de fazer? Honestamente, não sei. Faz tanto tempo que não faço nada por prazer que nem lembro mais do que gosto. Elas trocaram olhares compreensivos. Conhecemos essa sensação, disse Rita suavemente. Todas nós já estivemos aí. Carmen me ofereceu um conjunto de conchas e uma base de madeira. Que tal começar com algo simples? Escolhe as conchas que mais gosta e cola elas fazendo um desenho. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser só um padrão que te agrade. Peguei as conchas e comecei a organizá-las. Minhas mãos, que passaram os últimos anos lavando louça, cozinhando para ninguém e torcendo nervosamente, agora manipulavam aquelas pequenas formas naturais. Havia algo de meditativo no processo.
escolher cada concha, virar de um lado e outro para ver qual posição ficava melhor, imaginar o desenho completo. Enquanto trabalhava, as mulheres conversavam sobre suas vidas. Carmen era viúva há 15 anos e havia criado 3 filhos sozinha. Dolores era divorciada e tinha se mudado para Florianópolis para começar de novo depois que os filhos saíram de casa. As gêmeas nunca casaram e sempre viveram juntas, cuidando uma da outra. Rita tinha sido casada por 40 anos com um homem que a tratava como móvel, até que um dia simplesmente fez as malas e foi embora. Foi assustador, Rita compartilhou. Eu tinha 65 anos, sem profissão, sem renda própria, sem nada, mas também nunca me senti tão livre. Descobri que tinha passado uma vida inteira sendo quem os outros esperavam que eu fosse. Agora sou quem eu quero ser. Suas histórias eram diferentes, mas havia um fio comum. Todas tinham chegado a um ponto de ruptura. Todas tinham feito escolhas difíceis. E todas tinham sobrevivido. Mais do que isso, tinham florescido. E você? Dolores perguntou gentilmente. O que te trouxe aqui? Contei minha história. A viuvez, a solidão, o Natal cancelado, a fuga. Quando terminei, houve um silêncio respeitoso. Você fez a coisa certa, disse Carmen com convicção. Às vezes, a única maneira de fazer as pessoas te valorizarem é mostrando o que é viver sem você. Naquela noite, levei para casa meu primeiro projeto. Um quadro simples com conchas formando uma espiral. Não era perfeito. As conchas não eram do mesmo tamanho. A cola tinha escorrido em alguns lugares. O desenho era meio torto. Mas era meu. Feito pelas minhas mãos, com o meu tempo, para o meu prazer. Coloquei o quadro na cômoda do quarto. Era a primeira coisa que eu criava em anos que não tinha como objetivo agradar ou servir alguém. E isso me fez perceber quanto da minha vida tinha sido consumida fazendo coisas para os outros. Daniel continuava ligando. As ligações foram evoluindo de irritadas para preocupadas para confusas. Mãe, quanto tempo você vai ficar aí? Não sei. Como assim não sabe? Você tem contas para pagar, compromissos. As contas estão em débito automático. Que compromissos, Daniel? Minha vida inteira era esperar você lembrar de mim. Isso não é justo. Não. Justo não foi passar 4 anos praticamente sozinha depois da morte do seu pai. Justo não foi me agarrar a feriados como se fossem oxigênio. Justo não foi ser cancelada por mensagem depois de um mês de preparação. Ele suspirou pesadamente. A gente precisa conversar. Estamos conversando. Não, quero dizer pessoalmente. Posso ir aí? A pergunta me pegou de surpresa. Vir aqui? Sim, neste fim de semana, eu e a Laura. Podemos? Parte de mim queria dizer não. Mantê-lo longe como ele me manteve longe emocionalmente por tanto tempo. Mas outra parte, aquela parte maternal que nunca morre completamente, queria vê-lo. Queria acreditar que algo poderia ser consertado. Pode vir, concordei finalmente. Mas não vou voltar só porque você apareceu aqui. Eu sei. Só quero conversar. No sábado seguinte, Daniel e Laura chegaram. Eu os vi saindo do táxi da janela do meu quarto. Daniel parecia cansado. Laura estava elegante como sempre, mas com uma expressão tensa. Desci para recebê-los. O abraço de Daniel foi longo e apertado. Senti sua falta, ele murmurou no meu ouvido. Sentiu? Não pude evitar a pergunta. Ou sentiu falta do que eu fazia por você? Ele se afastou, ferido. Não é assim. Então como é? Beatriz, sempre diplomática, interveio. Que tal entrarmos? Fiz limonada fresca. Sentamos no terraço dos fundos da casa, que tinha vista para o mar. O silêncio inicial foi desconfortável. Laura mexia nervosamente no copo de limonada. Daniel olhava para as mãos. Mãe, ele começou finalmente. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Eu não percebi. Eu não entendia o quanto te magoava. Pensava que você estava bem, que entendia nossas vidas ocupadas. Como eu estaria bem, Daniel?
Passei de uma casa cheia de vida para um silêncio que dói fisicamente. Seu pai morreu e você desapareceu. Sim, você ligava de vez em quando, aparecia nos feriados, mas isso não é estar presente. Isso é cumprir protocolo. Laura falou pela primeira vez. Helena, eu também quero pedir desculpas. Eu pressionei o Daniel para irmos na minha família no Natal. Disse que meus pais estavam insistindo muito, que seria indelicado recusar. Não pensei em você. Não pensei que você pudesse ter se preparado, que pudesse estar esperando. Foi egoísmo meu. Olhei para ela. Laura sempre foi difícil de decifrar. Educada, polida, mas distante. Mas naquele momento vi algo que não esperava. Vergonha genuína. Por que você nunca gostou de vir na minha casa, Laura? Ela pareceu surpresa com a pergunta direta. Não é que eu não gostasse. Seja honesta. Sempre percebi que você vinha por obrigação. Ela ficou em silêncio por um momento, claramente lutando com a verdade. Por que você me fazia sentir culpada? Admitiu finalmente. Toda vez que íamos lá, eu via o quanto você se esforçava. A casa impecável, a comida elaborada, os presentes caros. E eu pensava, ela faz tudo isso e tudo que damos é algumas horas da nossa presença. Me fazia sentir inadequada. Então, era mais fácil evitar. Você evitou me ver porque eu me esforçava demais? Eu sei que soa terrível, e é terrível. Mas é a verdade. A honestidade de Laura, embora dolorosa, abriu uma comporta. Passamos as próximas horas conversando de verdade. Não aquelas conversas superficiais sobre tempo e trabalho, mas conversas reais sobre sentimentos, mágoas, expectativas não ditas. Daniel confessou que depois que André morreu, ele não sabia como lidar comigo. Eu via sua dor, mãe, e me sentia impotente. Não sabia o que dizer, o que fazer. Então fui me afastando, pensando que com o tempo você ficaria melhor sozinha. Que seria mais fácil para você se eu não ficasse relembrando o que você perdeu. Daniel, você não me lembrava do que eu perdi. Você era a única coisa que me restava. E quando você se afastou, eu perdi você também. Ele chorou. Meu filho adulto chorou, como não chorava desde criança. Eu sinto tanto, mãe, tanto. Laura colocou a mão sobre a minha. Helena, eu cresci numa família onde afeto não era demonstrado. Meus pais eram frios, distantes. Quando conheci a família de vocês, vi como era diferente. O Daniel falava de você com tanto carinho, tantas histórias boas. E eu não sabia como fazer parte disso. Não sabia como ser a nora que você merecia. Então mantive distância, porque era o que eu conhecia. Você nunca tentou me conhecer de verdade, falei suavemente. Sempre houve uma parede entre nós. Eu sei, e sinto muito. Podemos recomeçar? Olhei para os dois. Meu filho e minha nora, imperfeitos e humanos, carregando suas próprias dores e limitações. Parte de mim ainda estava machucada. Ainda sentia a ferida fresca do abandono. Mas outra parte reconhecia que relacionamentos são construídos por pessoas falhas, tentando acertar. Podemos tentar, disse finalmente. Mas as coisas não podem voltar a ser como eram. Como você quer que sejam? Daniel perguntou. Quero que vocês me vejam, de verdade. Não como a mãe que está sempre disponível para servir. Não como a viúva coitada que precisa de pena, mas como uma pessoa que tem vida própria, interesses próprios, necessidades próprias. E quais são esses interesses? Laura perguntou com curiosidade genuína. Sorri. Estou descobrindo ainda. Comecei a fazer artesanato. Caminho na praia todas as manhãs. Estou lendo livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Estou aprendendo a viver para mim. Isso é bom, mãe. É muito bom. Ficaram até domingo à tarde. Durante esse tempo, Beatriz e Osvaldo os incluíram em nossas atividades simples. Caminhamos na praia, comemos peixe fresco num restaurante à beira-mar, jogamos baralho à noite. Não foi perfeito, mas foi real. Foi começo. Antes de irem embora, Daniel perguntou:
Quando você vai voltar? Ainda não sei. Preciso de mais tempo aqui. Semanas? Meses? Não sei, Daniel. É isso que você precisa entender. Não sou mais aquela mãe que planeja tudo ao redor das suas visitas. Estou construindo minha própria vida, e ela não gira ao redor de você. Vi a dor nos olhos dele, mas também vi compreensão começando a se formar. Posso vir te visitar de novo? Sim, mas não porque você se sente culpado. Venha porque quer, porque se importa, porque eu importo. Eles foram embora naquele domingo ao entardecer. Observei o táxi desaparecer na curva e, pela primeira vez em anos, não senti aquele peso familiar de abandono. Senti paz. Beatriz se juntou a mim na varanda. Como você está? Melhor. Não curada, mas melhor. Isso já é muito. Passei mais 6 semanas em Florianópolis. Nesse tempo, algo mudou dentro de mim. A mulher que havia fugido em pânico na noite de Natal estava se transformando em alguém novo. Alguém que acordava animada para o dia. Alguém que fazia planos que não envolviam esperar pelos outros. Meu grupo de artesanato se tornou essencial. Toda terça-feira eu estava lá, criando coisas com minhas mãos, conversando com mulheres que entendiam o processo de se redescobrir. Fiz quadros com conchas, aprendi a pintar mandalas com Dolores, tentei macramê com as gêmeas, até bordei uma almofada com Rita. Você tem talento, Rita comentou um dia, examinando meu bordado. Já pensou em vender suas peças? Vender? Não, eu faço isso só por prazer. E por que não pode ser as duas coisas? Prazer e renda? A ideia ficou comigo. Comecei a fazer mais peças, com mais cuidado. Beatriz sugeriu que eu colocasse algumas na loja de uma amiga dela que vendia artesanato local. Concordei, mais para agradar do que por acreditar que alguém compraria. Mas compraram. Na primeira semana, vendi 3 quadros de conchas. Na segunda, 2 bordados. O dinheiro não era muito, mas não era essa a questão. Era a validação de que eu podia criar algo que as pessoas valorizavam. Que eu tinha valor além de ser mãe, além de servir. Daniel manteve contato, mas de forma diferente. Ligava uma vez por semana, mas não para pedir nada ou cobrar minha volta. Ligava para perguntar como eu estava, o que tinha feito, se estava feliz. Mandava fotos do dia a dia dele, coisas pequenas que antes não compartilhava. Uma foto do café que tomou, uma observação engraçada sobre o trabalho, um meme que o fez pensar em mim. Laura também começou a se comunicar diretamente comigo. Mensagens simples no início, depois chamadas de vídeo, onde conversávamos sobre coisas triviais. Ela estava fazendo terapia, contou-me um dia. Estou trabalhando nas minhas dificuldades com afeto, com proximidade. É difícil, mas necessário. Em meados de fevereiro, estava na praia quando recebi uma ligação de Daniel. Mas dessa vez a voz dele era diferente. Urgente. Assustada. Mãe, a Laura está no hospital. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela desmaiou no trabalho. Estão fazendo exames. Pode ser sério. Que tipo de sério? Não sabemos ainda. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir, mas você poderia vir? E ali estava. O momento de escolha. Eu tinha construído essa nova vida, essa nova versão de mim que não corria ao primeiro chamado, mas também tinha um filho assustado que precisava de mim. Eu vou, disse. Mas vou porque eu quero estar aí para você, não porque eu tenho obrigação. Entende a diferença? Entendo. Obrigado, mãe. Beatriz me levou ao aeroporto naquela mesma tarde. Você vai voltar? Ela perguntou. Sim, não sei quando, mas vou. Isso aqui? Gesticulei ao redor. Isso aqui salvou minha vida. Você salvou minha vida. Você salvou sua própria vida, irmã. Eu só dei o lugar seguro para isso acontecer. Nos abraçamos forte. Sempre terá um quarto para você aqui, ela sussurrou. Sempre. Cheguei em São Paulo às 9 da noite. Daniel me esperava no aeroporto, com olheiras profundas e roupas amassadas.
Ele me abraçou com desespero. Obrigado por ter vindo. No caminho para o hospital, ele me contou os detalhes. Laura tinha desmaiado durante uma reunião. Os colegas chamaram a ambulância. No hospital, os médicos encontraram anemia severa e estavam investigando a causa. Poderia ser algo simples como deficiência de ferro ou algo mais sério como problemas na medula óssea. Estou com tanto medo, mãe. Segurei sua mão. Vamos esperar os resultados dos exames. Não adianta imaginar o pior. Laura estava num quarto individual, ligada a soros e monitores. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, você veio? Claro que vim. Passei aquela noite no hospital com eles. Daniel dormitou numa poltrona desconfortável. Eu fiquei acordada, observando Laura dormir, pensando em como a vida muda rapidamente. Semanas atrás, eu estava no fundo do poço, pronta para desistir. Agora estava ali, presente para meu filho em um momento de crise real. Os exames levaram 3 dias. Foram 3 dias de tensão, de espera, de rezar para que não fosse nada grave. Daniel praticamente vivia no hospital. Eu ia e voltava, trazendo comida caseira, roupas limpas, mantendo alguma normalidade. Quando os resultados finalmente saíram, foi um alívio imenso. Anemia por deficiência de ferro severa, causada por miomas uterinos que estavam causando sangramentos excessivos. Tratável. Ela precisaria de transfusão de sangue, suplementação de ferro e, eventualmente, uma cirurgia para remover os miomas. Mas não era câncer, não era leucemia, não era nada terminal. Laura chorou de alívio quando o médico deu a notícia. Daniel segurou a mão dela, também chorando. Eu fiquei ali, observando aquele casal jovem, entendendo na prática o quanto a vida é frágil, o quanto as pessoas que amamos podem ser tiradas de nós em um instante. Depois que Laura recebeu alta, fiquei mais alguns dias ajudando na recuperação. Mas era uma ajuda diferente agora. Não era eu fazendo tudo, era eu apoiando enquanto eles aprendiam a cuidar um do outro. Você não precisa fazer isso, Helena, Laura disse quando me viu preparando sopa. Você não é nossa empregada. Eu sei que não sou. Estou fazendo porque eu quero, porque me importo. Mas quando eu for embora, vocês vão precisar aprender a se cuidar sozinhos. Você vai embora de novo? Vou voltar para Florianópolis, mas não estou fugindo dessa vez. Estou voltando para casa. Florianópolis é sua casa agora? Está se tornando. Tenho uma vida lá. Amigas, projetos, paz, coisas que eu não tinha aqui. Daniel entrou na cozinha nesse momento. Mãe, e sua casa aqui? Você vai vender? A pergunta me pegou desprevenida. Minha casa. Aquele lugar cheio de memórias de André, de Daniel criança, de uma vida que não existia mais. Não sei ainda. Por quê? Porque se você for vender, eu gostaria de comprá-la. Com desconto, claro, porque sou seu filho. Ele tentou sorrir. Mas falando sério, aquela casa tem muita história nossa. Não quero que vá para estranhos. A ideia fazia sentido, mas também me fez perceber algo importante. Daniel, se você comprar a casa, prometa uma coisa. O quê? Que vai encher ela de vida de novo, de risadas, de pessoas, de amor. Não deixe ela virar um museu de memórias como eu deixei. Prometo. Voltei para Florianópolis 2 semanas depois, mas dessa vez com planos diferentes. Conversamos sobre eu vender a casa para Daniel e Laura. Com o dinheiro, eu poderia comprar um apartamento pequeno em Florianópolis, algo só meu, perto de Beatriz, mas independente. As semanas seguintes foram de negociações, papelada, decisões práticas. Foi emocionalmente exaustivo voltar para aquela casa e decidir o que levar e o que deixar. Cada objeto tinha uma história. Cada cômodo tinha uma memória. Mas dessa vez, Daniel estava lá para ajudar. Passamos dias indo sala por sala, eu contando histórias sobre cada coisa, ele ouvindo de verdade. Quando chegamos no quarto que era dele quando criança, ele ficou parado na porta por um longo tempo. Me lembro de tudo aqui, das histórias que você contava antes de dormir, das vezes que eu ficava doente e você passava a noite toda me cuidando, de como me sentia seguro. Você sempre foi muito amado, Daniel.
Mesmo agora, mesmo com tudo o que aconteceu, você é muito amado. Eu sei, mãe, e sinto muito por ter demorado tanto para perceber o quanto você precisava ouvir isso também. Separei o que levaria: roupas, alguns livros, fotos, objetos pequenos com significado especial. O resto ficaria na casa, parte da história que agora pertencia a Daniel e Laura. A única coisa que insisti em levar foi a urna com as cinzas de André. Seu pai vai comigo, disse firmemente. Aonde você vai colocar as cinzas dele? No mar, em Florianópolis, um lugar novo para um novo começo, para nós dois. O dia de espalhar as cinzas de André foi significativo. Beatriz, Osvaldo, Daniel e Laura foram comigo. Alugamos um barco pequeno e fomos para o mar ao entardecer. Segurei a urna, sentindo o peso das cinzas e das memórias. André, você foi um bom marido, um bom pai, e sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas eu preciso seguir em frente. Preciso viver de novo. Espero que você entenda. Abri a urna e deixei as cinzas serem levadas pelo vento, espalhando-se sobre a água dourada pelo sol poente. Chorei, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de despedida, mas também de libertação. Daniel colocou o braço ao meu redor. Ele teria orgulho de você, mãe, do que você fez, de como se salvou. Você acha? Tenho certeza. Papai sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ele conhecia. Demorei para entender o que ele queria dizer. Agora entendo. A vida em Florianópolis se estabeleceu em uma nova rotina. Comprei um apartamento de 2 quartos no mesmo bairro de Beatriz. Pequeno, mas perfeito para mim. Com vista para o mar, luz natural abundante e espaço suficiente para viver sem carregar o peso de uma casa grande e vazia. Transformei o segundo quarto em um ateliê. Comprei uma mesa grande, organizei materiais de artesanato, criei um espaço só meu para criar. As paredes eram decoradas com meus próprios trabalhos, lembretes visuais de que eu era capaz de criar beleza. Meu grupo de artesanato comemorou quando voltei. Achamos que você tinha nos abandonado, Carmen brincou. Nunca. Vocês são parte da minha nova vida. Com o incentivo delas, comecei a levar meu artesanato mais a sério. Criei um perfil no Instagram para mostrar meu trabalho. Participei de feiras locais. Lentamente, comecei a construir uma pequena clientela de pessoas que apreciavam peças feitas à mão com cuidado e amor. O dinheiro não era muito, mas somado à minha aposentadoria e ao que havia sobrado da venda da casa, eu estava confortável. Mais importante, estava feliz. Realmente feliz. Não aquela felicidade forçada que eu fingia quando Daniel me visitava nos últimos anos. Daniel e Laura me visitavam uma vez por mês, mas eram visitas diferentes agora. Eles vinham e ficavam no hotel, dando-me meu espaço. Saíamos para jantar, caminhávamos na praia, conversávamos sobre nossas vidas de verdade. Laura estava se recuperando bem da cirurgia dos miomas. Ela e Daniel estavam fazendo terapia de casal, trabalhando nas dinâmicas do relacionamento deles. Sabe o que a terapeuta nos disse? Laura compartilhou um dia. Que inconscientemente sempre contamos com você como muleta. Quando tínhamos um problema, em vez de resolver entre nós, simplesmente deixávamos você resolver. Quando precisávamos de algo, ligávamos para você. Nunca aprendemos a ser adultos totalmente funcionais porque sempre tínhamos você como rede de segurança. E agora? Agora estamos aprendendo. É difícil. Às vezes brigamos porque nenhum dos dois sabe fazer certas coisas, mas estamos crescendo, juntos. 6 meses depois da minha fuga natalina, chegou meu aniversário. 65 anos. Beatriz queria fazer uma festa, mas eu recusei. Vamos fazer algo pequeno, apenas família próxima e minhas amigas do artesanato. Fizemos uma festa simples na minha varanda, com vista para o mar. As mulheres do grupo trouxeram comidas deliciosas. Beatriz fez meu bolo favorito de chocolate. Daniel e Laura vieram com presentes pensados com cuidado.
um kit de materiais de artesanato especiais e um vale-presente para uma loja de artigos de arte. Mas o maior presente veio de Daniel. No final da noite, ele pediu a atenção de todos. Mãe, eu queria dizer algo. Publicamente, na frente de todos que te amam. Ele respirou fundo. Há 7 meses, você fez algo que na hora me pareceu louco. Você fugiu de casa na noite de Natal porque eu te cancelei por mensagem. E eu fiquei com raiva. Achei que você estava sendo dramática, exagerada. Ele olhou para mim com olhos brilhando. Mas você não estava. Você estava se salvando. E fazendo isso, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Me ensinou que amor não é conveniência. Que família não é presença física ocasional. Que as pessoas que amamos precisam ser priorizadas, não encaixadas nos espaços vagos da agenda. Daniel, minha voz falhou. Deixa eu terminar. Você me ensinou que nunca é tarde para mudar. Que uma pessoa pode se reinventar aos 64 anos. Que coragem às vezes parece loucura para quem está de fora, mas é sobrevivência para quem está por dentro. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu te dei motivos para isso. Obrigado por me mostrar como se vive de verdade, não apenas como se existe. Não havia um olho seco na varanda. Daniel me abraçou forte e eu segurei meu filho sentindo uma completude que não sentia desde antes de André morrer. Depois que todos foram embora e eu estava sozinha no meu apartamento, sentei na varanda olhando o mar sob a lua cheia. Pensei em como minha vida tinha mudado radicalmente em menos de 1 ano. Se alguém me dissesse no Natal passado que eu pegaria uma mala e fugiria para outra cidade, que reconstruiria minha vida do zero, que encontraria amizade verdadeira e propósito em fazer artesanato, que meu relacionamento com meu filho se transformaria completamente, eu teria rido de incredulidade. Mas aconteceu. Porque eu fiz acontecer. Porque cheguei no meu limite e, em vez de me contentar com migalhas de afeto, escolhi ir embora. Escolhi a mim mesma. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Rita do grupo de artesanato. Helena, uma galeria de arte no centro quer expor nossas peças em uma mostra coletiva no mês que vem. Você está dentro? Sorri. Claro que estou, respondi. Coloquei o celular de lado e voltei a olhar o mar. Amanhã seria outro dia. Teria meu café da manhã com vista para a água. Trabalharia nas minhas peças para a exposição. Talvez caminhasse na praia com Beatriz. Talvez experimentasse aquela receita nova que Carmen havia me passado. Eram planos simples, comuns, mas eram meus, e isso fazia toda a diferença. 1 ano após aquele Natal que mudou minha vida, algo inesperado aconteceu. Daniel me ligou com uma proposta. Mãe, eu e a Laura estávamos pensando: que tal passar o Natal deste ano aí com você? Em Florianópolis? Fiquei em silêncio processando a pergunta. 1 ano atrás, teria implorado por isso. Teria ficado eufórica com a ideia de ter meu filho comigo no Natal. Mas agora, depois de tudo que havia passado, depois de tudo que tinha construído, minha reação era diferente. Por que vocês querem isso? Perguntei honestamente. Porque você está lá. Porque queremos estar onde você está. Não por obrigação, mas porque escolhemos estar com você. E a família da Laura? Vamos visitá-los na virada de ano, mas o Natal é seu. Se você quiser a gente, claro. Se eu queria? Era uma pergunta que nunca pensei que precisaria responder. Mas a mulher que eu era agora, a mulher que tinha aprendido a estabelecer limites e priorizar sua própria felicidade, precisava ter certeza. Eu quero sim, mas em termos diferentes dos anos anteriores. Como assim? Significa que não vou passar 1 mês me preparando. Não vou gastar minha aposentadoria em presentes caros. Não vou transformar isso em uma produção elaborada que me deixa exausta. Vamos fazer algo simples, juntos. Vocês ajudam a preparar, ajudam a limpar e passamos tempo de qualidade. É isso ou nada. Houve uma pausa. Perfeito, mãe. É exatamente o que queremos. Então começamos a planejar juntos. Daniel sugeria ideias. Laura mandava receitas que queria tentar.
Eu contribuía com meus pensamentos, mas não assumia a responsabilidade por tudo. Era um esforço colaborativo, uma celebração compartilhada. Beatriz também seria incluída, claro, e Osvaldo, e meu grupo de artesanato, que tinha se tornado família também. Decidi fazer uma ceia na praia. Simples, casual, sem pressão. Conforme o Natal se aproximava, me surpreendi ao perceber que estava animada. Mas era uma animação diferente. Não era aquela ansiedade nervosa de querer que tudo fosse perfeito. Era a expectativa genuína de passar tempo com pessoas que eu amava e que me amavam de volta. Daniel e Laura chegaram 2 dias antes do Natal. Ficaram em um hotel próximo, como combinado. Na manhã do dia 24, nos encontramos na praia para começar os preparativos. Então, o que precisamos fazer? Daniel perguntou, arregaçando as mangas. Montar as mesas, decorar um pouco, preparar a comida. Mas vamos fazer juntos. E fizemos. Daniel montou as mesas emprestadas que Osvaldo havia conseguido. Laura ajudou a decorar com conchas e flores locais que compramos na feira. Eu preparei alguns pratos, mas Laura fez outros, e Beatriz trouxe mais alguns. À noite, quando todos chegaram, meu grupo de artesanato, Beatriz e Osvaldo, Daniel e Laura, alguns vizinhos do prédio que eu tinha convidado, a praia estava iluminada com lanternas de papel e velas em potes de vidro. Tinha música suave tocando em uma caixa de som pequena. A comida estava disposta em estilo buffet, simples, mas deliciosa. Não tinha peru elaborado, tinha peixe fresco grelhado, não tinha farofa complexa, tinha arroz de coco simples, não tinha decoração cara. Tinha conchas que nós mesmas havíamos coletado. Mas tinha algo que faltou no ano anterior. Tinha amor genuíno. Tinha presença real. Tinha pessoas que estavam ali porque queriam, não porque se sentiam obrigadas. Durante o jantar, Carmen propôs um brinde. A Helena, que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Todos ergueram seus copos. Eu senti lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas. Depois do jantar, enquanto alguns conversavam e outros dançavam na areia, Daniel veio sentar ao meu lado. Mãe, este é o melhor Natal que já tive. Melhor que aqueles elaborados que eu preparava? Muito melhor, porque aqueles eram sobre você tentando provar algo. Este é sobre todos nós, apenas sendo família, sendo amigos, sendo presentes. Ele tinha razão. Eu havia passado anos tentando comprar amor e atenção através de esforço excessivo. Pensava que se fizesse tudo perfeito, se me sacrificasse o suficiente, seria amada. Mas amor verdadeiro não funciona assim. Amor verdadeiro não precisa ser comprado ou conquistado. Ele simplesmente é. Aprendi algo importante este ano, compartilhei com Daniel. Aprendi que se salvar não é egoísmo, é necessidade. E quando você se salva, você libera as outras pessoas para crescerem também. Minha partida forçou você a enfrentar coisas que estava evitando. Forçou você e a Laura a crescerem como casal, como adultos. Você está certa, foi duro, mas necessário. E olha onde estamos agora. Olhei ao redor, para as pessoas rindo, conversando, celebrando. Para o mar brilhando sob a lua. Para minha vida que tinha se tornado rica de maneiras que nunca imaginei. Sim, concordei. Olha onde estamos. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora e eu estava deitada na minha cama, ouvindo o som das ondas pela janela aberta, refleti sobre a jornada do último ano. Tinha começado com uma mensagem devastadora que destruiu minhas ilusões. Tinha continuado com uma fuga desesperada que salvou minha vida. Tinha se desenvolvido através de amizades improváveis, descobertas criativas e a reconstrução lenta mas firme da minha identidade. E tinha culminado nisso. Uma nova vida onde eu era valorizada não pelo que fazia pelos outros, mas por quem eu era. Uma vida onde tinha propósito além de servir. Uma vida onde amizade e família coexistiam em harmonia. Uma vida onde eu era, finalmente, feliz.
Não era a vida que eu tinha planejado. Não era a vida que imaginei quando casei com André há mais de 40 anos. Mas era uma vida boa. Uma vida que valia a pena viver. E tudo porque um dia, no fundo do poço da dor e da rejeição, escolhi a mim mesma. Escolhi me salvar em vez de me sacrificar. Escolhi viver em vez de apenas existir. Se há uma lição em tudo isso, é esta. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir que você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que parece, mais capaz do que acredita. Às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer é amar a si mesma o suficiente para exigir mais. Para não aceitar migalhas, para não se contentar com invisibilidade. E quando você faz isso, quando finalmente se escolhe, você descobrirá algo maravilhoso. A vida que estava esperando por você do outro lado do medo é mais bela do que você poderia ter imaginado. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.